Olá, pessoal do 7º ano do Colégio Caminho do Saber, mais uma aula de arte se iniciando. Vamos lá para nossa finalização do primeiro trabalho, né, que nós realizamos dentro desse processo. A gente iniciou brevemente, né, em sala, mas demos aprofundamento mesmo nesse período de quarentena, né? Então, vamos lá. O nome dessa aula é As Cores, as Peles, os Percursos e Texturas, que é do que a gente vai tratar nessa aula, mas ela é uma aula de finalização. Então, vamos lá, que tem muita coisa pra gente trabalhar. Eu trouxe ainda como lembrança a questão dos lápis, as cores dos lápis que eu tinha pedido para que vocês fizessem os testes. A maioria de vocês fez, né? Os testes ficou muito legal e tudo mais. Só que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre percurso também, né? Então, vamos lá. Vocês produziram um zine, né? Aquele caderno sanfonado, ficou bem legal, eu gostei muito. Quem me mandou as fotos, assim, eu achei que ficaram bem legais. Vou mostrar umas 2 fotos aqui de referência para vocês. Mas o que eu, principalmente, que eu gostaria de tratar é para que vocês entendessem o que é o percurso. Bom, o percurso é um caminho que a gente escolhe, né? Então, esse caderno, ele vai funcionar como um registro de todo esse processo que as nossas aulas estão remotas, que as nossas aulas estão à distância. Então, o que isso quer dizer, Pro? Quer dizer que não é para eu pegar cada folha dele e fazer um teste de uma cor diferente. Por exemplo, tiveram pessoas que foram fazer o teste, por exemplo, do ocre, né, ou areia, o bege, enfim, a cor, o nome que vocês quiserem dar, mas eu acho que vocês entenderam. E fez a transição com amarelo, por exemplo. Essa pessoa acabou usando uma folha somente. Depois ela foi testar o marrom com o preto, aí ela usou outra folha, e outra página, né? E não é para vocês fazerem isso. Até o exemplo que eu deixei para vocês na outra aula eram exemplos onde tinham vários testes na mesma folha. Porque já que é um teste, você não precisa fazer grandes áreas. Até porque tem pessoas que têm um zine pequenininho, né? Um caderno menor, tá bom? Então, é para vocês otimizarem. Por isso que eu falo da data. Você usa para aquela data que você fez aqueles testes, 2 folhas no máximo, 3, depende do quanto você tem de papel, de lápis, quantos testes diferentes você fez, a sua necessidade de pesquisa, tá bom? Então, vocês podem também fazer anotações de ideias que vocês tiveram, usar outros materiais, tipo, deixa eu ver como é que funciona aqui se eu misturar com a canetinha, por exemplo. Se eu fizer uma aquarela em cima desse teste, vamos ver como fica. Isso tudo vocês podem e devem fazer. E aí, eu gostaria que vocês anotassem ao lado, sempre de caneta preta, né, fazer a anotação, para que tenha um padrão, mais ou menos, de estética do zine. Mas eu acho que deu para entender, né? Não é para vocês irem fazendo em cada folha. Aí, vamos supor que venha a dona Mariazinha aí da sala e fala, eu fiz assim, desse jeito, Pro. Eu fiz um teste numa folha, depois outro teste na outra folha e na outra. Tudo bem. Você vai desistir do seu zine agora? Vai fazer outro, jogar isso fora? Não. Você vai usar em volta dele. Então, tem um teste no meio, você vai fazer outros testes nas laterais, você vai fazer anotações nas laterais. E assim por diante. Não precisa fazer risco, separando, nada disso. Vocês podem fazer da forma como vocês acharem melhor, mas desde que vocês tenham esse ambiente para teste, tá bom? Então, esse caderno, ele vai servir para isso. Lembrando sempre de datar os testes, porque os primeiros vão ser diferentes dos testes mais novos, né? Bom, seguindo, eu já falei da questão de você retomar o olhar. O que isso quer dizer? A ideia do retomar o olhar, que é o segundo ponto, o terceiro ponto que eu coloco aqui, tem a ver com você se perceber quando você começou a fazer o zine. Então, pensar, por exemplo, o seu percurso, o seu caminho na arte. Quando você começou a fazer? No comecinho, no finalzinho de maio. E como você terminou esse seu caderno. É para vocês irem ampliando a visão de vocês sobre o percurso de artista mesmo. É só vocês se lembrarem quando vocês estavam
no 5º ano e agora que vocês estão no 7º. É mais ou menos nesse sentido. A nossa letra muda, o nosso gesto ele muda, a nossa forma de desenhar muda, porque a gente vai exercitando ou não, né? Mas eu tô pedindo para que vocês exercitem, tá bom? E é isso. Então, é para vocês otimizarem o uso do Zine de vocês. Seguindo, aqui são alguns exemplos, né? Eu trouxe 2 de colegas de vocês que aproveitaram bem o espaço do Zine. A numeração não precisa ser tão grande, ela pode ser menor e no cantinho da folha aqui, né? Mas peraí que minha luzinha não tá descendo tanto. Mas acho que vocês entenderam. Ao contrário aqui de onde tá o 24, aqui embaixo, ó, tá vendo? Embaixo do marrom. Poderia ter colocado a numeração da folha ali, mas tudo bem. Vocês estão percebendo, né, que a pessoa, ela fez, aqui são 2 pessoas diferentes, enfim, usou 4 cores, por exemplo, para fazer o degradê, a passagem da cor mais forte para a cor mais leve, né, fazendo esse clareamento, né. E aqui a pessoa fez as misturas, né. Então, é pra gente ver as possibilidades, né, dentro desse caderno, tudo bem? Sejam criativos também com relação à capa. Eu vi que alguns de vocês escreveram na capa, escreveram com canetinha, eu não vejo problema nenhum. Vocês podem desenhar, vocês podem fazer colagem, podem usar adesivos diferentes, podem cobrir tudo, usar um papel diferente, papéis diferentes, tecido. O que vocês quiserem, fazer aquarela, trabalhar com tinta acrílica, quem tiver em casa, fiquem à vontade. A capa do Zine de vocês é da conta de vocês. É importante não cobrir nem a data de produção, né, de quando ou cobre e depois volta a registrar a data, e nem o nome, tá bom? Mas fiquem à vontade, fazer uma capa mais durinha, enfim, para criar possibilidades. Eu gostaria que vocês me enviassem a foto da capa e conforme eu for passando aqui a aula, vocês vão entender o que mais eu vou pedir. Bom, agora vamos lá. Eu pedi para que vocês fizessem escolhas de obras renascentistas. E aí, alguns de vocês demoraram para entender o que eram essas obras renascentistas, ainda que a gente tenha trabalhado desde março, né? Nós falamos muito em março, antes da pandemia, né? Fizemos, acho que 2 ou 3 aulas falando sobre Renascença, a gente falou sobre vários artistas, enfim, eu trouxe exemplos aqui em aulas para vocês também. E aí, nós falamos da Harmonia Rosales, que é um exemplo que eu trouxe de artista que rompe um pouco com essa ideia de narrativa. Aquela narrativa europeia, branca, enfim. E aí, a gente vem com essa obra dela aqui, que é o Nascimento de Oxum, né, que eu trouxe em sala de aula, vocês aprenderam um pouquinho sobre ela e tal. E aí, eu fiz uma releitura dela, que é a minha proposta para vocês. Que vocês tivessem feito aí, vocês usassem uma obra inspirada na Harmonia Rosales ou nos famosos, nos mestres renascentistas, mas que vocês dessem a cara de vocês, que vocês dessem características até comuns, inclusive. Nós percebemos naquelas pessoas que elas não se parecem tanto conosco. E nas obras da Harmonia Rosales nós vemos mais disso. Então, eu escolhi essa obra, que eu gosto bastante, acho uma obra bonita. Eu não fiz ela toda, porque não ia dar tempo de eu produzir e mostrar para vocês. Então, aqui, como vocês puderam ver, que foi o que eu havia comentado, o trabalho com um lápis grafite bem leve sobre o papel, eu peguei só um detalhezinho, e aí eu já fiz aqui, como vocês podem ver, aqui do lado, o recorte de revistas e de sacolinhas de materiais que eu tinha aqui, para fazer a composição do que seria esse manto aqui, ó. Eu até aproximei um pouco mais do corpo dela, mas era porque eu queria dar a ideia de textura, tá bom? Isso também super tranquilo de fazer. Cada um faz a sua leitura da obra de arte. Então, a gente vai assistir agora um vídeo que eu fiz montando esse detalhe, tá bom? Então... Bom, aqui é a sacola, né, que tem essas gravuras. Aqui eu peguei minha embalagem de sabonete, desculpa, o folder da Pinacoteca, que eu já havia mencionado. Outra sacolinha também, né,
que tem várias texturas. E eu comprei uma coisa na farmácia e vieram 2 revistas iguais. Então, achei legal porque elas têm bastante espaço, ó, de cores diferentes que dá pra gente usar. Até quando tem uma parte de cabelo, assim, tem umas texturas, ó. Não que a gente precise colocar o cabelo na obra, né, no desenho, enfim. Mas dá pra gente usar essas áreas de cor. Eu já tinha mostrado no outro vídeo, mas achei importante trazer aqui pra vocês. Agora, a parte da composição. Eu já deixo mais ou menos colados vários tons que eu uso, né, que eu vou usar. Eu vi que alguns de vocês já fizeram assim. Deixo já recortado, inclusive imitando o formato do tecido. Isso ajuda bastante na hora da aparência do trabalho final, né? Então, eu deixei lá a foto na outra parte do vídeo, acho que vocês perceberam. Eu tô aqui colando com a cola branca, a cola branca, às vezes, ela pode, ó, como aconteceu, ela acaba soltando mais cola do que precisa, né? Até a minha tá acabando, inclusive, eu acho que é por isso, faz pressão, né, de ar. Mas aí, a gente vai espalhando a cola em cima da superfície do trabalho para que possa ficar também tudo mais regular. A gente não passa cola no desenho, gente, porque se passar cola no desenho, na hora de pintar, fica ruim, fica... como é que eu posso dizer? Cria uma camada, né, que não fica muito legal. Aqui, mais uma vez, eu mostrando, né, a outra parte da composição, com a sacolinha lá da Boticário, e aí eu fui fazendo a minha interpretação. Isso é bem importante para vocês fazerem. Vai interpretando, vai pensando, poxa, o que poderia ser uma nuvem? Ali, tá vendo? Até uma flor, como se fosse uma flor de anis, né? De 5 pontinhas. A gente vai espalhando a cola, ó. Eu fui fazendo as minhas leituras do que eu achei que pudesse combinar com o espaço do fundo. Quando não couber, quando por acaso não couber, vocês podem deixar o recorte para fora da folha e depois recortar, né? Recortar esse espaço. Aí é uma leitura que eu fiz, recortei já no formato das penas de pavão que aparecem lá na pintura. Depois vocês olhem a pintura de novo. E aí eu fui fazendo a leitura delas, né? E aí eu fiz dessa forma, não ficou igualzinho, não vai ficar e não é para ficar igual. Eu acho que é legal a gente realmente usar a criatividade. Tá vendo aí, ó, a parte da flor ficou pra fora? Eu corto, eu vou colar, vou cortar e depois vou usar em outra parte. E aí, a gente vai cortando mesmo as rebarbinhas e vai usando em outras áreas. Então, isso é bem importante pra vocês lembrarem sempre que todo pedacinho pra esse tipo de trabalho, ele é importante. Os trabalhos de vocês são bem maiores, então vocês usaram mais papel, óbvio, né? Então, fica aí, ó, pra vocês de inspiração. Eu fui recortando pedaços, né, que tivessem azul, né, pra simbolizar o céu ou o mar, enfim. Então, é isso, voltando, gente. Bom, a composição, então, ficou essa, né, como vocês puderam ver. Então, aqui, deixa eu aumentar um pouco. Aqui eu usei, né, como vocês viram lá, é uma estampa, né, de uma sacola até, vou falar a marca, enfim, né, não tem como esconder a marca da Boticário, né. Aqui do lado tem partes de folder da Pinacoteca, partes de de sacolinha da Natura. E assim eu fui montando esse fundo. Tiveram algumas, eu até coloquei aqui, não sei se vocês viram, eu coloquei um brilho aqui, porque eu achei que ficou legal. Eu achei aqui nas minhas coisas tinha um brilhinho desses da gente colocar no rosto, de carnaval. E aí eu achei bacana, eu quis colocar na parte azul. Então eu fiz uma interpretação do céu. Essa sacola da Boticário, ela tem uns grafismos, uns desenhos que eu quis simular, né, a ideia de onda, de mar, de vento, enfim. Trouxe, né, trouxe, é ótimo. Vários tons de azul, azul mais claro, uns azuis mais fortes, que nem tem na pintura, né, na verdade. Mas eu quis dar a minha cara. Eu queria trazer pra vocês, até no meu desenho aqui, que eu não fiz, né, aqui em cima, no cabelo dela, eu não fiz
o cabelo colado na cabeça, né? Como eu até oriento algumas pessoas, a gente tem que lembrar que esse tipo de desenho que a gente vai pintar depois, ele não precisa ter as linhas do cabelo, né? As linhas a gente faz depois quando a gente vai desenhar, quando a gente vai pintar. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Não é um desenho cheio de traço, é um desenho simples, né? E aí, aqui do lado, vocês já estão vendo o trabalho pronto, né? Que como ele ficou, eu fiz uma ampliação aqui do rosto, é um outro desenho que eu fiz, para que vocês entendessem a construção do trabalho do desenho da pintura com um lápis de cor, né? E aqui o desenho pronto com o fundo e o trabalho no corpo dela com lápis de cor. Eu gravei, assim como o outro processo de colagem, eu gravei o trabalho que eu fiz em lápis de cor para que vocês entendessem o que a gente vai fazer com o lápis de cor, tá bom? Então, vamos lá, vamos assistir. Bom, aqui é a obra, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. Os meus lápis estão ali na frente. Infelizmente, fiz os testes ali à esquerda do vídeo. Infelizmente, tem algumas partes que não vai aparecer tanto, mas o que eu começo é com o lápis cor de laranja e eu vou definindo o desenho a partir da cor. Então, eu começo com esse tom mais claro e aí eu vou seguindo o desenho do queixo, das bochechas, dos olhos, né? Tá um pouco acelerado, mas foi metade do tempo. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou trabalhando imitando aonde são os lugares que eu quero que tenha mais pigmento laranja, que seria o fundo da pele da minha mulher, da minha Oxum. Então, eu deixo mais forte aonde eu quero que tenha mais sombra, onde eu quero que a cor fique mais forte, mais escura, porque eu vou sobrepor outras cores, né? E aí, eu vou reproduzindo o desenho. Então, a bochecha arredondada, ó, tá vendo que eu viro o papel, eu viro o lápis? Para justamente fazer as achuras, que são esses risquinhos que vão se entrepondo, que foram os risquinhos que vocês fizeram nos testes. Eu peguei aí o ocre é aquele cor de areia. Depois, eu peguei de novo o laranja para definir melhor as áreas onde eu não tinha pintado. Eu vou passando o ocre em cima do laranja. E eu vou abrindo um pouco mais, né? Vou ampliando um pouco mais a área do ocre, ó. Aí, ó, o queixo é arredondado, eu faço gestos arredondados. O olho é redondo, eu faço a pintura arredondando. Eu não pinto tudo para uma direção só, como vocês podem ver, ó. Não uso o lápis numa direção só. Eu vou cruzando as linhas de cor do lápis, ó. Aonde eu quero mais escuro, eu pinto um pouco mais forte e com mais pressão, e vou definindo as áreas, vou redesenho a orelha, redesenho a sobrancelha, redesenho o nariz, para trabalhar com as sombras, ó. E aí, a sombra vai definir o desenho, ó, de novo, queixo, a bochecha arredondado, queixo arredondado. Aí, agora, eu não tenho marrom mais claro que esse, então, eu tive que trabalhar com ele bem leve. E aí, ó, eu arredondo bem a bochecha, tá vendo? Que é amassando a bochecha. O queixo também, eu vou pra cima e pra baixo, arredondando, ó. O gesto é arredondando, ó. Não é um gesto reto, o rosto da gente não é reto, o corpo humano não é reto. Isso é bem importante de vocês observarem. Vou brincando um pouco com o formato da boca, ó. A sombra que tem abaixo do pescoço. Lembrando de onde está batendo a luz, sempre desenhar olhando para sua obra. Não faz a sua cabeça, não. Porque é um desenho de observação para a gente ir aprendendo os pontos de luz e os pontos de sombra. Ó, passo de novo em cima de onde eu já pintei. Para trabalhar mesmo com a parte da sombra. Ó, quando eu vou passar no olho, o que eu faço? Escureço e refaço o desenho. Eu vou colocando camada por camada. Quem já me entregou, teve gente que já fez esse trabalho e viu, já tá vendo que tem uma orientação diferente, tenta melhorar o seu desenho, né? Não vou falar os nomes, mas dá pra vocês melhorarem, porque eu fiz esses comentários. A sobrancelha, a gente tenta imitar um pouco a questão do sombreamento. A testa tem umas partes que tem mais sombra do que as outras, ó, como eu tô mostrando. E eu vou escurecendo e vou cruzando as linhas do lápis.
Pra quem tem mais tipos de marrom, fica mais fácil até, fica melhor, inclusive, o efeito. Aí, eu trabalho, algumas áreas eu não pinto, ó. Então, eu passei o marrom pra dar o tom da pele dela. A pele dela é ainda mais escura, eu deixei ela um pouco clara, inclusive. A parte de gestualidade do cabelo é muito importante. Eu já fui direto no marrom mais escuro, porque o cabelo dela é bem escuro. Então, eu vou fazendo essas curvas, pequenas curvas, que vão imitar o cabelo crespo. Mas eu não chego a pintar tudo, forçando o lápis. Eu faço o gesto do cabelo. Eu peguei o preto, e é um preto que ele não é aquarelável, então ele não solta tanto pigmento preto. O que é o pigmento? Aquilo que deixa a cor, né, o material mais forte, né, a cor sair mais fácil. Ele tem bem pouco, então ele fica um acinzentado. Então, eu tô jogando como se fosse um cinza para trazer um pouco mais de definição para algumas áreas do rosto. Depois que eu terminei aqui, eu ainda usei, depois eu usei um aquarelável. Ficou um pouquinho mais escuro do que isso. Mas o preto não é pra gente fazer contorno, tá, gente? Contorno, quando eu falo, é contornar tudo, igual o desenho que a gente vê na televisão. Então, eu uso nas áreas onde eu quero com mais contraste. Eu quero que apareça o queixo, que apareça um pouco mais da sombra abaixo do pescoço, ó, tá vendo? Essa parte toda, né, do ombro dela, que é um pouco mais escuro. Então, tá aí pra vocês o trabalho quase que final. Aí, eu vou um pouco pro cabelo, faço um pouco mais, né, escureço um pouco mais fazendo os gestos, né, de cabelo crespo. E é isso. Aí, eu trabalho um pouquinho mais com o ocre, né, no cabelo, pra trazer um pouco mais de equilíbrio, não ficar só marrom, branco e preto. Trabalhei um pouco com branco pra misturar as cores, não gosto muito do branco, mas vou pegar uma outra, vou pegar o rosa, né, que eu tenho um rosinha bem claro, pra fazer essas misturas. Também não gosto muito, não, mas eu achei que ficou um efeito até bom, misturando as cores. Ele é aquarelável, então ele solta mais pigmento, fica interessante. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Bom, gente, então isso que vocês viram é a etapa final, né, desse trabalho aqui. Como eu disse pra vocês, a gente usa o preto mesmo somente no final pra dar, ainda dar uma sombreada. Em nenhum momento a gente força o lápis, a gente contorna, o uso do preto não é pra contornar. Tem áreas que eu deixo sem pintar, porque são áreas de luz, onde a luz estaria batendo no rosto. O tempo todo a gente tem que desenhar e pintar olhando para a obra, né? Olhando para a reprodução. A obra não tá aqui, nem tá aí na casa de vocês, mas sempre a gente olhando para a obra. E aqui eu trouxe, inclusive, né, detalhes que vocês podem ver, eu vou ampliar, que é a gente sempre seguir, como eu falei lá no outro vídeo, seguir os detalhes do corpo, seguir o arredondamento do corpo, né? Então, o braço, ele é arredondado, a gente não vai pintar todo o corpo na mesma direção. A gente sempre vai trabalhar com os arredondamentos do corpo. Então, lembrando, aonde é mais escuro são as dobras, os lugares onde ficam mais escondidos, né? Os lugares que estão mais distantes dos olhos. E a parte mais exposta, mais esticada, a gente usa menos pigmento, justamente menos lápis de cor, né? Força menos, porque não tem necessidade, a não ser que realmente seja muito escuro. O cabelo, como eu fiz aqui, é só para vocês perceberem o gesto. Lá no outro vídeo vocês percebem, né, que eu acelerei, ele ficou mais rápido, mas a gente trabalhar com o gesto, entender o gesto do cabelo. Então, os cabelos mais lisos, o gesto ele é mais seco, né, ele é mais rápido e seco. O gesto do cabelo crespo, ele é mais sinuoso, é como são curvas, várias curvas. Se o cabelo se o cabelo for mais crespo, como é o caso aqui da Oxum, então as curvas são mais fechadinhas. Se o cabelo for menos crespo do que aqui da Oxum, então aí o gesto é mais largo, né? Maior, né? Acho que deu para entender. Então, esse é o trabalho final. É isso que é assim que vai ficar o trabalho de vocês, né? Tem que ter essa composição no fundo, como eu disse. E aí são diversos os materiais mesmo, e vocês vão se jogar nesses materiais.
dá um jeito de achar, de pesquisar, de achar soluções. Quem ainda não entregou. E o trabalho de lápis de cor é esse, tá bom? Então, finalizando. Quem finalizar a parte do corpo, como eu fiz aqui a proposta, já me manda, então, o trabalho. Aí, aqui a orientação da atividade, né? Então, vocês têm que enviar o trabalho pronto. Só lembrar uma coisinha. A gente evita, eu ainda acabei deixando algumas áreas aqui, porque não deu tempo de eu terminar. Mas a gente vai evitar de deixar as áreas do fundo sem colar. E tentar trabalhar com acabamento, né, gente? Lembrando sempre disso. Não deixa de qualquer jeito o trabalho, não deixa o trabalho com parte faltando, não entreguem dessa maneira, porque não é legal. Papéis manchados, então façam esse olhar de análise mesmo, né, sobre o trabalho de vocês, tá bom? Seguindo aqui, então, vocês vão me enviar o trabalho pronto no meu e-mail, como vocês têm feito. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Com tudo completo, né? O fundo todo completo. Usem texturas, papéis diferentes para fazer. Podem usar tecido. Teve uma pessoa que eu dei essa sugestão, que a pessoa não estava achando. Às vezes tem retalho de tecido em casa, né? Pode usar. A cola branca, ela é boa para colar o tecido no papel, então funciona. A pele toda trabalhada nessas camadas de cor, começando das cores mais claras, indo para as cores mais escuras. Lembrando que o preto não é para fazer contorno, mas sim para fazer sombreamento. E caso vocês tenham qualquer problema, vocês tentem resolver. Isso, conversem com a família de vocês, conversem em casa. Eu dei vários exemplos aqui. Eu acho que dá pra gente pensar em formas diferentes. Até papel de bombom, se a gente for pensar, dá para trabalhar no fundo fazendo colagem, né? Esses materiais inusitados do dia a dia, né? A gente usa os melhores materiais quando a gente tá na escola, porque é mais fácil, a gente pode comprar, mas por que não adaptar? Tá vindo o Dia dos Namorados aí, guardem as embalagens de presente e tudo mais, tá bom? Isso funciona bastante, tem muita papel de seda que vem às vezes dentro dos presentes, e então dá pra vocês guardarem. Eu costumo já guardar porque eu já sei que eu vou usar sempre em aula, então pra mim é mais fácil, tá bom? E aí, pra gente finalizar, vocês vão, pra próxima aula, vocês já vão separar aí na casa de vocês. Uma caixa de papelão grande, uma ou duas caixas grandes, o papelão ele tem que mais ou menos ser igual, parecido, porque nós vamos montar um painel. Cada um de vocês vai fazer um painel bem grande. Ele tem que ter mais ou menos essas medidas, né, do A2, 50 centímetros por 70, aproximadamente. O que isso quer dizer? Ai, pro meu ficou 50 por 50, tudo bem. Pro meu deu 40 por 40, tudo bem. Pro meu ficou 55 por 77, não tem problema. Vocês têm que ser grande, né? Tem que ter aproximadamente essas medidas. Então, vocês vão separar essas caixas ou essa caixa, vão separa aí, depois eu explico como é que vocês vão fazer. Vocês vão separar também sacola de papel craft. Que sacola é essa? É aquela sacola onde, quando muitas vezes a gente pede no aplicativo comida, chega na sacola, uma sacola de papel. Quando a gente vai em algumas lojas, elas já estão substituindo, né, em vez de ser sacola de plástico, sendo sacola de papel. É aquele papel marrom que é a mesma cor do papelão, tá bom? Podem ser de tons diferentes, não tem necessidade de ser da mesma cor. E por último, a cola branca, que é a que a gente já usa, né? Normalmente, cola branca a maioria tem, é fácil de achar, tem nos mercados, é um material que é comum do nosso uso cotidiano, né? Caso alguém tenha problema com cola branca, procurem receitas de cola branca caseira, que dá para ser feita com polvilho também, né? Então, saída nós temos, tá bom? E aí, na próxima aula eu explico. Então, eu até brinquei aqui, trazendo algumas imagens para vocês se inspirarem. Às vezes vem aí, caso alguém for usar esse tipo de caixa aqui, ó, cuidado, não dá pra gente usar se ela estiver manchada de gordura, tá bom? Não é pra usar. São caixas limpas, tá bom? Vamos ver mais uma aqui. Aí, uma outra caixa, tá vendo? São cores diferentes. Eu tenho
uma parecida com essa aqui do meio, com uma parte dela é branca, a outra parte é marrom. Nós vamos usar principalmente a parte marrom, não é a parte branca, tá bom? E aqui, né, as sacolas e aqui a cola branca. Tá bom, gente? Beleza? Então, isso vocês já vão deixar separado para a próxima semana, para o nosso próximo trabalho. Lembrem-se já de deixar no jeito para não chegar depois, quando receber a atividade, falar assim, ah, eu não tenho caixa, ah, eu não consegui. Algumas pessoas da família têm ido ao mercado, dá para pegar uma caixa, se organizem, conversem, tá bom? E aí, a outra coisa é que eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo e também na atividade que vai para a Agenda Edu de um vídeo da outra escola sobre tintas naturais. Então, vocês vão precisar também já se preparar com relação às tintas. É tudo coisa que tem em casa, tá bom? Um beijo para vocês, bom trabalho e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.